Olá, pessoal. Iremos tratar nesta aula a respeito da epistemologia empirista, ou seja, na maneira como o empirismo compreende que se dá o conhecimento. O empirismo é uma teoria filosófica epistemológica que possui uma tradição desde pelo menos a Idade Moderna. Como teoria epistemológica, o empirismo aborda sobre questões referentes ao conhecimento. Especialmente os filósofos empiristas defendem que é da experiência sensorial que o conhecimento decorre. O empirismo, assim, é uma filosofia epistemológica que defende a tese de que o conhecimento se origina em virtude da experiência sensorial possibilitada pelos órgãos dos sentidos, que são visão, audição, paladar, tato e olfato. A questão crucial do empirismo é compreender a maneira como o conhecimento se origina. Para os empiristas, não há ideias inatas, isto é, ideias de nascença que dispensem toda e qualquer experiência. Dessa maneira, toda ideia humana são ideias resultadas da experiência de vida. Os dois grandes nomes do empirismo clássico são os filósofos John Locke e David Hume. Portanto, ambos os pensadores defenderam a tese de que o conhecimento é proveniente da experiência sensorial. Um desses autores foi John Locke. John Locke foi um pensador inglês empirista que influenciou outros grandes pensadores clássicos, como Berkeley e David Hume. John Locke foi um importante pensador inglês que ajudou a desenvolver, portanto, a teoria empirista. Algumas características ou aspectos do empirismo de Locke primeiro, a negação do inatismo, ou seja, a ideia de que existam ideias inatas. Segundo ponto é de que a mente é uma espécie de tábula rasa, uma espécie de folha em branco, que é preenchida através das experiências dos indivíduos ao longo de suas vidas. A percepção é fundamental para o empirismo, logo, os órgãos dos sentidos estão na base do conhecimento. No último ponto, toda ideia tem fonte primeiro na experiência. Assim, o fator fundamental para a efetivação do conhecimento, segundo o empirismo, é a experiência sensorial. Para John Locke, há duas formas particulares de experiência: aquela interna, a qual podemos chamar de reflexão, e a experiência externa, que chamamos de sensação. Chama-se ideia o conteúdo que povoa a mente do indivíduo. Há dois tipos de ideias: ideias simples e ideias compostas. As ideias simples são aquelas ideias provenientes diretamente dos sentidos, ao passo que as ideias compostas são ideias produzidas por combinação. É por meio das ideias compostas que conseguimos, por exemplo, conceber seres imaginários ou seres mitológicos como o centauro, que é uma criatura metade homem e metade cavalo. Então, juntamos ideias presentes no ser humano e ideias presentes em um equino, como o cavalo, e aí a gente compõe uma figura mitológica, uma figura tal como o centauro. A composição dessas ideias produz a ideia composta de um ser mitológico. John Locke chamou de ideia de sensação aquelas ideias oriundas diretamente dos sentidos, e chamou de ideias de reflexão aquelas ideias que requerem a articulação interna dos dados da experiência. A respeito dos objetos, apresentam qualidades primárias e qualidades secundárias, e lembrando que os objetos são cognoscíveis exatamente porque eles podem ser pensados e apreendidos cognitivamente pelo sujeito. Nesse sentido, John Locke parte de algumas pressuposições acerca do objeto.
O objeto cognoscível é aquele que é apreendido por meio do sujeito cognoscente, portanto, o objeto é apreendido e o sujeito apreende o objeto por meio das suas capacidades cognitivas e de sensibilidade. O sujeito tem a capacidade de apreender as qualidades, as propriedades do objeto, a capacidade humana de, a partir dos elementos fornecidos pela experiência, articular novas ideias, inclusive as ideias compostas como vimos no exemplo do centauro. Há qualidades intrínsecas ao objeto e há qualidades que dependem das vias sensoriais. As qualidades primárias são inerentes ao objeto, como extensão, solidez e movimento. Já as qualidades secundárias dependem de como os órgãos dos sentidos foram afetados. Exemplos das qualidades secundárias dos objetos: cor, sabor e odor. Entendimento é o nome que Locke deu à capacidade humana de conhecer, ou seja, de um objeto ser compreendido cognitivamente pelo sujeito. David Hume foi filósofo, historiador, ensaísta e diplomata escocês, um dos mais importantes filósofos modernos do Iluminismo. John Locke operou com a noção conceitual de impressão, que diz respeito à vivacidade com a qual a percepção se apresenta à mente. A impressão é o primeiro contato do indivíduo em relação ao objeto. A impressão também é a maneira mediada pelos sentidos de o indivíduo manter contato com a realidade física. Se o indivíduo possui algum comprometimento, algum dano em relação a algum dos órgãos dos sentidos, isso significa que o processo de apreensão do objeto também fica comprometido. O processo de conhecimento, segundo David Hume, tem por base a experiência, que é a tese central do empirismo. O processo de conhecimento passa por duas etapas cruciais: a impressão, que é aquela onde se dá a vivacidade de fato sensorial em relação ao objeto, e a produção das ideias, que dependem da primeira etapa. Ideias são os pensamentos dos indivíduos. Essas ideias, como vimos, só são permitidas através da experiência empírica. As ideias são cópias da realidade. Podemos dizer também que ideias diz respeito a uma sucessão temporal que as percepções se apresentam. A impressão diz respeito a percepções mais intensas, que é o contato mais direto em relação ao objeto. David Hume chama de entendimento aquilo que falamos anteriormente, a capacidade de relacionar ideias, ou, dito de outra maneira, a capacidade humana de conhecer. Recordar, imaginar, trata do processo de produção de ideias. Relações de ideias. As relações de ideias dizem respeito ao processo abstrato de relacionar ideias. Relações de ideias envolvem relações intuitivas e dedutivas e, portanto, é um processo mais abstrato e formal. As relações de ideias se expressam na lógica e também por meio da matemática. Em questão de ideias, o conhecimento não depende completamente do meio externo, mas, sobretudo, da capacidade humana de fazer a relação entre ideias. David Hume diferiu as relações de ideias, essas quais a gente tratou agora, e as relações de fato. Diferentemente das relações de ideias, as relações de fato requerem mais diretamente a experiência e gera dessa forma sentenças descritivas sobre a realidade física. Por exemplo, a rosa da casa de João é branca. Então, para podermos concluir que a rosa da casa de João é realmente branca, precisamos constatar, através da nossa percepção, através dos nossos órgãos dos sentidos, que efetivamente a rosa da casa de João é branca.
Associação de ideias. O indivíduo consegue realizar mentalmente algumas associações de ideias. Temos a causalidade, que é a relação entre causa e efeito. É de fato um conhecimento empírico e a causalidade não se baseia em princípios racionais, mas tem por base o hábito. Portanto, é uma relação totalmente empírica. Semelhança diz respeito a relações que o indivíduo consegue fazer através de eventos análogos. O conhecimento se dá dessa forma por meio de analogias. O indivíduo relaciona ideias por similaridade. Finalmente, temos a contiguidade. O conhecimento também pode se realizar através de ideias contíguas. David Hume também criticou a causalidade por considerar que a causalidade não é confiável, pois ela não é racional. A causalidade dá uma fragilidade a questões de fatos. Para Hume, as conclusões advindas do princípio da causalidade se dá não por meio da razão, não em consequência de princípios racionais, mas através de simplesmente o hábito. Então, nada garante que o efeito de uma eventual causa sempre seja gerada. Por exemplo, racionalmente, nada indica que amanhã irá nascer, irá haver sol amanhã. Não é o fato de que sempre houve, um dia após outro dia, que vai garantir que amanhã exista. Portanto, Hume faz uma crítica à causalidade exatamente por considerar que a causalidade não possui uma racionalidade objetiva. Bem, essa foi a aula de hoje a respeito do empirismo. Próxima aula continuamos.